E a gente começa com uma notícia bomba para o Partido dos Trabalhadores. Jacques Wagner, do PT da Bahia e líder do governo no Senado, é o mais novo alvo da Polícia Federal na investigação que apura a fraude milionária envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Entre os alvos da ação está também Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. Nessa quinta-feira foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. André, foram apreendidos 49 mil dólares em dinheiro vivo, viu, gente? Em dinheiro ali, em espécie. E também relógios de luxo em um dos endereços ligados ali a Jacques Wagner em Brasília. Além disso, outros 55 mil dólares e 33 mil euros foram encontrados em outros endereços que têm a ver aí com o senador, totalizando, gente, cerca de 471 mil reais em valores atuais. É dinheiro que não acaba mais. As investigações da Polícia Federal apuram se o líder do governo no Senado teria recebido como propina um apartamento em Salvador avaliado em 2 milhões e 400 mil reais. O imóvel teria sido oferecido pelo empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Pois é, André, a Polícia Federal identificou ali uma conversa. Essa conversa foi de novembro de 2024, na qual o senador repassava dados do imóvel a Augusto Lima, incluindo ali o contato de um gerente da construtora que é responsável por esse empreendimento. A Polícia Federal apura se a compra do imóvel foi concentrada ou concretizada por meio de empresas e operações financeiras ligadas ao grupo investigado. Também são apurados repasses de 3 milhões e meio de reais a um empreendimento da família do senador, o uso de aviões ligados ao Master e o pagamento de ingressos para um show no exterior no valor de R$ 63.300 destinados a parentes de Jacques Wagner. A Polícia Federal afirma em um relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal que o senador recebeu diversas vantagens econômicas indevidas de Augusto Lima, como a gente já disse aqui, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Isso, gente, em troca de ajuda nos negócios do empresário. Segundo os investigadores, Wagner teria atuado em favor de Vorcaro no Congresso Nacional. Uma das pautas mencionadas é uma emenda a uma medida provisória que foi convertida em lei em 2022 e que trata da ampliação do crédito consignado. De acordo com a Polícia Federal, a atuação ela teria ocorrido em período próximo a contratos entre o Banco Master e uma empresa da esposa do enteado dele, do Jacques Wagner. Em 13 de agosto de 2024, data da inclusão da emenda, Augusto realizou chamada de voz para Jacques Wagner, com duração de 9 minutos e 19 segundos. E logo depois encaminhou ao parlamentar o link da emenda. Logo após um encontro presencial, Augusto reenviou o mesmo link ao senador. Esse é o trecho, portanto, desse documento, dessa decisão. Pois é, e essa decisão também destaca uma mensagem de 29 de março de 2025, na qual Augusto Lima, ao explicar a Jacques Wagner os termos da operação de venda do Banco Master ao BRB, afirmou o seguinte: você, mais do que ninguém, sabe da minha história e faz parte disso. Pois é, um jeito de falar bem próximo ali, e claro, né? né? Também. É claro, faz parte, né? Irmão ali, tem uma parceria, né? Segundo ainda esse documento, a frase indicaria que Jacques Wagner não seria apenas alguém que recebia, né, informações, mas uma pessoa ali importante nas discussões sobre assuntos de interesse do grupo investigado. Jacques Wagner, então, subiu à tribuna nessa semana para reforçar a defesa depois de novas citações ao nome dele nas investigações envolvendo o Banco Master. No vídeo divulgado nas redes sociais, com um trecho do discurso, o senador afirmou que não tem qualquer vínculo com irregularidades investigadas e disse que as acusações são infundadas. Lembrando que o vídeo foi gravado antes da operação da Polícia Federal, viu, gente? Importante frisar isso, né? Ou seja, o pessoal já estava também sabendo ali, né? Antes da operação da Polícia Federal, que apura exatamente a relação entre Wagner e Augusto Lima. Eu estou muito à vontade, que não tenho
como Vossa Excelência afirmou sobre Vossa Excelência, eu não tenho nenhuma relação. Conheci esse senhor 2 vezes, uma vez em Salvador e uma vez em São Paulo. Não tem nenhuma relação, não tem nenhum negócio. Aliás, eu não tenho nem CNPJ. Eu só tenho CPF, eu não tenho CNPJ. Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, antecipar que meu advogado já está preparando a peça para processar a revista. E nós estamos entre o absurdo e o super absurdo. O absurdo é de uma delação que ninguém sabe o que tem dentro dela, a não ser aqueles que inquiriram o senhor Daniel Vorcaro e que levianamente e ilegalmente vazam a matéria, como vazaram no tempo da Lava Jato. A gente não sabe se está escrito lá, não sei se ele falou isso, se não falou, de mim ou de Vossa Excelência. No caso de Vossa Excelência, muito pior, porque eu sou só senador. Vossa Excelência é senador, mas é presidente do Congresso Nacional. Pois é, hoje é dia 18, deu para ver ali, né, na imagem da TV Senado a data. Então ele falou isso no dia 16, ou seja, na terça-feira, e a operação da Polícia Federal foi hoje, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, manifestou ali solidariedade a Jacques Wagner. O parlamentar cobrou respeito ao direito do colega à presunção de inocência e também criticou antecipações de julgamento. Então eu quero falar para vocês do episódio hoje, de uma operação em um senador colega nosso, que todos nós respeitamos, que todos nós admiramos a trajetória política para chegar até aqui no Senado da República e que teve a legitimidade do voto popular para estar no Senado Federal. E hoje, numa missão muito importante como líder do governo no Senado Federal. Gente, nós precisamos entender que ninguém nesse país pode ser condenado antes do trânsito em julgado de um processo. E todos nesse país podem ser investigados, todos podem ser ou ter, por parte do judiciário, algum questionamento, e isso é normal no Estado democrático de direito. Mas todos também têm que ter a presunção da inocência. Seja ele um senador ou um deputado federal do PT, ou seja ele um senador ou um deputado federal do PL. Mas talvez esteja muito cômodo hoje para quando uma operação da justiça se dá em cima de um senador ou um deputado do PL, os deputados e senadores do PT comemorarem. E vocês sabem do que eu estou falando. E hoje talvez esteja muito cômodo também, quando tem uma operação de senadores do PT, senadores ou deputados do PL, senadores e deputados do PT comemorarem. Então eu quero dizer que eu não comemoro nada contra a história de ninguém antes do trânsito e julgado de um processo nesse país. Esse país, muitas autoridades já foram vítimas dessa execração pública e no passar do tempo a maioria delas provou que no decorrer das investigações conseguiu provar a sua inocência. Só temos um problema, que é gravíssimo no Brasil. Um homem público ou uma mulher que exerce um mandato eletivo, quando acontece uma operação, antes de saber o que é que tem no processo, porque nenhum de nós aqui sabe o que é que tem no processo. Talvez nem o alvo da operação saiba o que tem no processo. Com certeza não sabe. Mas agora, esta pessoa vai ter a oportunidade de ter conhecimento dos autos do processo e de buscar provar a sua inocência, porque esse país, nós temos que entender que todo mundo tem que ser inocente até que se prove o contrário. Só temos um problema, está todo mundo culpado até que se prove o contrário. E isso, eu vou falar para vocês na condição de presidente do Congresso Nacional, é muito triste. Gente, em outro trecho da entrevista, Alcolumbre disse que a polarização deixa tudo mais complicado no Brasil. E falou que o amor tem que superar o ódio no nosso país. Mas está muito difícil, porque a polarização no Brasil está nos trazendo nesse dilema.
Porque não é mais o amor que está prevalecendo, é o ódio. Se nós elogiarmos alguém em uma rede social ou em um veículo, pouca gente vão cumprimentar, parabenizar e aplaudir. Mas quando a gente agride, quando a gente ofende, quando a gente ataca, aparecem milhões de pessoas que nem sabem o que estão falando para dizer que está certo. Porque o que está prevalecendo são as agressões. Está muito difícil o que a humanidade está vivendo. Porque na minha cabeça e no meu coração, era para a gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio, a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. Então, portanto, meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo, as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira acreditar que o líder do governo no Senado vai conseguir se explicar e também se defender depois de ser alvo aí dessa operação da Polícia Federal. Olha só o que ele disse em entrevista ao jornal Metrópolis. Estou muito tranquilo com isso e acho que o senador Jacques Wagner vai prestar os esclarecimentos devidos à Justiça. A bancada do PT no Senado também se manifestou em uma nota de apoio ao líder do governo na casa. No texto, os petistas reafirmam a confiança na trajetória pública do político. Tá ali, a bancada do PT no Senado manifesta sua plena confiança na trajetória pública do senador Jacques Wagner, cuja vida política é marcada pelo compromisso com o Estado da Bahia e com o Brasil. Além disso, reafirma o apoio às investigações em curso envolvendo o Banco Master e, ao mesmo tempo, defende o respeito ao devido processo legal. Ao contrário, é a ampla defesa, ao contraditório e a ampla defesa. A sociedade brasileira tem o direito de conhecer a verdade. Irregularidades ou crimes devem ser rigorosamente apurados com a devida responsabilização de quem tenha cometido ilícitos. Salienta ainda ter convicção de que o senador Jacques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários e demonstrará, ao longo das apurações, a correção de sua conduta diante dos fatos investigados. Assina embaixo a bancada do PT no Senado. Síria. Pois é, André, outra pessoa que se manifestou também foi o presidente do PT, Edinho Silva, o presidente nacional do partido, né? E ele defendeu o senador Jacques Wagner também. Em nota, o dirigente demonstrou apoio às investigações que tem aí o Banco Master como principal alvo. Olha só o que falou ali o Edinho Silva. O senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master. A sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jacques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência. Claro, né, que a direita e a oposição cai em cima. Enquanto participava de um evento, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que a operação contra Jacques Wagner é um alento. O PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Agora já os integrantes do Palácio do Planalto e do PT esperam que Jacques Wagner entregue ali o cargo de líder do governo no Senado depois da operação da Polícia Federal hoje. E interlocutores do presidente Lula aguardam uma reunião para avaliar a repercussão política desse episódio, né, gente? O presidente chegou nessa madrugada a Brasília depois de participar da reunião da cúpula do G7.
A avaliação interna é de que vai ser necessário, blindar ali a campanha de Lula deste episódio. A orientação no Planalto é, portanto, se afastar ao máximo aí do caso, deixando a responsabilidade pelas explicações com o próprio senador Jacques Wagner. Jacques Wagner, que inclusive participou de um programa na TV Band News da Bahia e diz que está tranquilo quanto à investigação. Ele começou explicando sobre o dinheiro encontrado em um dos endereços dele em Brasília e sobre a compra de um apartamento em Salvador. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Bom, o senador é candidato à reeleição ao Senado pela Bahia e confirmou que vai manter a candidatura dele. Minha candidatura está absolutamente mantida. Eu estou muito seguro de tudo que eu fiz, estou muito seguro da minha vida pessoal. Eu não tenho CNPJ, eu só tenho CPF, não tenho empresa, não tenho nada. Eu tenho um apartamento, que é o apartamento que eu moro, e meu sítio lá em Andaraí. Esse é meu patrimônio e está declarado no imposto de renda. Então minha candidatura se mantém. Aliás, você deve se lembrar que em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa por conta da Fonte Nova. Em 18 de fevereiro, dessa vez foi em junho. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu não tenho por que retirar minha candidatura. Minha candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. Então, minha candidatura está mantida e eu espero ser eleito de novo senador da Bahia. Sobre a operação, Jacques Wagner se disse tranquilo quanto ao que foi encontrado até agora. Segundo ele, não há nada que o relacione ao Banco Master. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. Pois é, sobre uma possível instalação de CPI no Congresso, o senador afirmou que apoia e até participa dessa comissão, gente. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. E para contextualizar, a gente sempre gosta de explicar um pouquinho mais quem é Jacques Wagner. Quem é esse moço que a gente está vendo, esse senador, líder do PT no Senado? Na tela a gente preparou uma imagem para te falar um pouquinho sobre quem é.
Quem é Jacques Wagner? Ele é senador pela Bahia desde 2019, líder do governo Lula no Senado desde 2023, um dos fundadores do PT, está na turma há muito tempo. Foi governador da Bahia por 2 mandatos, 2007 e 2014, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Tem mandato de senador até 2027, ano que vem, Cira. Pois é, tá aí um pouco então de quem é Jacques Wagner, esse nome que a gente falou hoje, se ouviu falar, muito se lia na internet sobre essa operação da Polícia Federal. Vamos lá para Brasília. Levi Guimarães, que dia movimentado aí por Brasília, enfim, por vários estados também, com essa operação, mais uma fase da operação sendo deflagrada. A gente trouxe trechos aqui dessa entrevista concedida à Band News da Bahia e ele também reforçou o que ele disse aí nessa entrevista por meio de uma nota oficial, né? Pois é, um dia desde cedo aí com muitas novidades, né? Novidades desagradáveis aí para o governo, algumas repercussões, e a última delas foi justamente uma nota oficial publicada pela assessoria do senador Jacques Wagner, em que ele reforça muitos desses argumentos aí que a gente ouviu. Ele diz que não é réu nesse caso, que não foi denunciado e que isso é uma mera investigação até o momento, como muitas vezes políticos são investigados e, em muitos casos, essas investigações acabam não dando em nada ou que não se encontra elementos para incriminar esses políticos. E aí ele fala que não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. Aí ele fala sobre essa história do apartamento, de que esse imóvel nunca integrou o patrimônio dele. Também nega qualquer atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. E sobre aquele dinheiro em espécie encontrado na casa dele, ele diz que esse montante é fruto de diárias declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais do Senado. Ele até fala que esse dinheiro até vem com um envelope que tem o timbre do Senado. E aí ele diz que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá. Bom, de qualquer forma, é um caso que coloca o Palácio do Planalto, sim, numa situação delicada, né? Porque se trata do líder do governo no Senado, ou seja, ele é o responsável por ser uma espécie de porta-voz do governo durante os debates e durante as votações no Senado. Também por ser um político muito próximo do presidente Lula. Os dois mantêm uma amizade já há mais de 40 anos, né? Como vocês bem citaram, Jacques Wagner foi um dos fundadores do PT ali na Bahia. Lula até chama Jacques Wagner pelo apelido de Galego, então os dois são amigos ali próximos de muitos anos. E aí, esse desgaste também vem dessa proximidade que eles têm. Ou seja, mesmo que daqui para frente essa investigação eventualmente não prospere, ou que lá na frente Jacques Wagner seja inocentado, que é o que Lula está apostando, de qualquer forma, o dano à imagem do governo já está feito e justamente num cenário pré-eleitoral, né? Num momento que vem sendo positivo para o presidente Lula, em que ele vem recuperando aí parte da popularidade, vem subindo nas pesquisas contra Flávio Bolsonaro, vem abrindo uma certa vantagem aí contra Flávio Bolsonaro nessa disputa pelo Palácio do Planalto, mas agora ele tem que lidar com esse caso aí que pode respingar, sim, na imagem do governo e vai depender sempre de desdobramentos que venham por aí, né? Se vai ficar por isso mesmo ou se podem surgir mais novidades nesse caso agora que também envolve o senador Jacques Wagner. A gente teve agora há pouco também uma fala do ministro da Articulação Política do governo, o José Guimarães, que ele fala que recebe com naturalidade toda essa história aí envolvendo o Jacques Wagner, porque ele até diz, no nosso governo a gente dá autonomia para a Polícia Federal investigar tudo, e a gente quer que as apurações sejam feitas, doa a quem doer, mas aí ele cita que Jacques Wagner vai ter o direito, todo o direito e a nossa proteção para ele explicar e dar a versão dele. Por outro lado, assim, para a oposição, e aí, então, só reiterando algo que eu ia falar, algumas alas do governo defendem que Jacques Wagner saia da liderança do governo justamente para preservar um pouco a imagem do presidente Lula. Mas
Hoje, eles conversaram por telefone, Lula e Jacques Wagner, e, de acordo com o senador, Lula deu uma sinalização de que ainda não pretende trocar a liderança do governo e que confia aí na honestidade do aliado. Mas isso não é uma unanimidade dentro do governo e pode ser que mude aí com os desdobramentos. Agora, para a oposição, como disse o próprio Flávio Bolsonaro, isso é um alento e é uma chance dele sair um pouco das cordas, né? Depois que foi revelada a ligação dele com o Daniel Vorcaro, ele vinha em queda aí nas pesquisas e ele ainda não conseguiu encaixar muito bem um discurso para se desvencilhar desse assunto. Agora, com essa revelação sobre Jacques Wagner, Flávio pelo menos vai ter um contra-ataque. Então, quando forem falar, né, de todo aquele caso dele pedir dinheiro para o Vorcaro para bancar o filme de Jair Bolsonaro, ele vai poder falar também de Jacques Wagner. Então, no fim das contas, isso só reforça aquilo que a gente já sabia. O escândalo do Banco Master não tem coloração política, atinge o petismo, atinge o bolsonarismo, atinge membros do judiciário, também da iniciativa privada, ou seja, ninguém vai sair totalmente ileso dessa história, e aí vem aquela guerra de narrativas, um querendo apontar o outro para convencer o eleitor de quem tem mais envolvimento ou quem tem menos envolvimento nessa teia toda. Tá certo, o Levi que volta com a gente no decorrer aqui desta edição, e é isso que o Levi falou, né? É gente de um lado, é gente de outro envolvido, e a cada dia um novo capítulo aí dessa novela, né? Dessa teia aí, desse caso Banco Master Vorcaro. Bom, e ainda tem mais notícias relacionadas aí ao Vorcaro, né? O pai dele, a família Vorcaro. A defesa de Henrique Vorcaro, que é o pai, né, do ex-dono do Master, disse que parentes de Luiz Felipe Mourão, que é conhecido como sicário, que era conhecido, né, tem assediado a família e cobrado valores referentes a diversos contratos e não por serviços ilícitos. As informações estão em uma petição enviada pelos advogados do pai de Daniel Vorcaro ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Os advogados sustentam que Henrique e os associados estão sendo procurados pela família de Mourão para quitação de dívidas e antecipação de créditos sob ameaça de ir para a prisão e que ele não a procurou para silenciá-los. O documento ainda afirma que Joana Mourão, irmã de Sicário, vem exigindo pagamentos da família e que os contatos da família começaram depois que Sicário cometeu suicídio na cela da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 4 de março, depois de ele ter sido preso durante uma das fases da Operação Compliance Zero. Vamos conversar agora com o advogado criminalista, o Bruno Correia, a quem eu já dou as boas-vindas aqui ao Tempo News. Agradeço também, claro, pela disponibilidade em participar com a gente nesta quinta-feira, Bruno. E eu já começo perguntando para você, a apreensão aí de dinheiro em espécie, como a gente noticiou agora há pouco, né? Também relógios de luxo, isso pode ser considerada prova de crime ou aí depende de outras evidências para ter valor processual? Falando no caso dessas apreensões aí em endereços ligados ao líder do governo, senador Jacques Wagner. Boa noite para você, agora sim. Boa noite, André. É um prazer estar novamente aqui com o jornal O Tempo News. Boa noite, telespectadores. Síria, a mera apreensão de dinheiro em espécie, relógios de luxo, dentro do ambiente de trabalho, na residência de qualquer um dos investigados, isso não indica por si só prática criminosa. É naturalmente que valores em espécie apreendidos, relógio de luxo, carro, todo esse tipo de bem patrimonial, ele precisa, antes de tudo, ser compatível com a renda da pessoa a ser investigada. No caso aqui em concreto, o que nós tomamos conhecimento com a deflagração dessa nova fase na data de hoje, foi a apreensão, a localização de dinheiro em espécie e também de relógio de luxo do senador do PT da Bahia, o Jacques Wagner. Essa localização desse patrimônio, por si só, não pode trazer nenhum tipo de induzimento ou conclusão equivocada que o referido senador tem qualquer tipo de envolvimento ilícito com as pessoas investigadas no processo. Lembrando, a defesa do senador terá naturalmente que
trabalhar objetivando mostrar que trata-se, portanto, de um dinheiro lícito, que há um lastro desse dinheiro e que os bens de luxo que foram localizados, por exemplo, esses relógios, foram adquiridos através da renda lícita do senador. Pois é, o que tudo indica, então, o fato é, o presidente do Senado disse, vamos esperar a investigação, o Brasil está com mania de condenar antes da pessoa passar por todo o processo, se defender e tudo mais. A Polícia Federal, no entanto, deflagrou essa operação hoje, achou esses relógios que podem sim ser compatíveis aí com a renda dele, um político que já está na estrada há muito tempo, pode ter conseguido todo esse valor, mas, de certa forma, isso traz um problema sério agora para campanhas de um lado e de outro. Qual você acha que deve ser agora o segmento desse trabalho, até o trabalho de defesa do próprio senador Jacques Wagner, já que, fazendo parte ali ao mesmo tempo no Senado, alvo da Polícia Federal, seria motivo de algum processo movido contra ele? Nesse caso, o que acontece? André, a fala do presidente do Congresso, presidente Alcolumbre, foi muito feliz do ponto de vista jurídico. Atualmente, nós temos visualizado, tá, diversas conclusões equivocadas quando nós temos uma autoridade, pública ou não, vinculada a algum processo ou alguma investigação. Ninguém pode ser considerado em território nacional culpado sem antes haver uma sentença transitada em julgado. É claro que uma exposição como essa de uma pessoa pública, de um senador da República, que está aí na vida pública há vários anos, muito próximo do presidente da República, é claro que essa exposição ela traz uma carga negativa para a imagem do senador muito ruim. Do ponto de vista jurídico, ele é uma pessoa que está sendo investigada e a investigação tem como objetivo jurídico constatar se há ou não elemento de prova, indício de autoria ou materialidade contra aquela pessoa. Se naturalmente não houver, ele não vai ser indiciado dessa investigação e mantém a sua condição de primário sem antecedentes algum. É claro que esse tipo de divulgação traz para a imagem, tanto pessoal do senador quanto a imagem pública, uma carga, como eu disse agora há pouco, muito negativa. E é óbvio que a oposição vai explorar esse cenário da melhor forma possível para fins políticos. A posição do senador, a posição do Alcolumbre, ao meu ver, parece ser uma posição muito mais razoável, porque o que há é uma investigação. Nós não temos aqui uma sentença transitada em julgado, aplicando a ele uma condenação definitiva. Nós não estamos diante desse cenário. Nós estamos diante de um cenário, de um episódio, é claro, negativo, porque a imagem da pessoa pública foi exposta, valores em espécie foram localizados, bens de luxo, mas que há que haver um critério muito rigoroso em relação a essas conclusões. A defesa do senador vai fazer a análise se cabe algum tipo de responsabilização de algum órgão que tenha divulgado essa informação de forma falaciosa, e é claro que, havendo excessos ou conclusões antecipadas, eu entendo naturalmente que deverá sim haver uma responsabilização judicial, civil, criminal, em razão desse excesso que foi divulgado de maneira equivocada. Agora, Bruno, a troca de mensagens aí com projetos de lei, emendas parlamentares, né? A gente vê ali nesse documento que tem alguns trechos que os dois conversaram. Isso, na verdade, configura aí atividade política legítima ou depende de todo o contexto? Síria, para fins de análise jurídica, nós não podemos apenas analisar a ponta do iceberg. A gente tem que entender toda a conjectura da investigação. Não é responsável nós fazermos uma análise tão somente por troca de mensagens, independente se o assunto envolve questões políticas ou não. Então, antes da gente tomar qualquer tipo de conclusão em relação a esse material, a essas mensagens, deve-se fazer uma análise criteriosa de todo o arcabouço probatório, das investigações, se essas trocas de mensagens possuem capacidade de enquadrar o senador, por exemplo, na prática de eventual crime ou não. A gente precisa fazer essa separação do que tem capacidade ilícita e daquilo que não tem. Por quê? Quando a gente mistura essas duas situações,
O único cenário que a gente vê é uma injustiça, é a exposição indevida da pessoa, são conclusões antecipadas, então não respondendo. Não podemos concluir de forma prematura, nesse momento que estamos hoje, qualquer tipo de conclusão relacionada a se essas mensagens possuem fins ilícitos ou não. Ô Bruno, você como advogado criminalista, para a lisura do processo, se colocando numa posição ali, digamos que de defensor, nesse caso do senador Jacques Wagner, o conselho seria, para a lisura do processo, se afastar por um tempo e dizer: ok, investiguem, eu estou fora, eu não vou ser líder do governo, até mesmo pedir um afastamento ali do Senado, ou toca o barco e vamos ver no que dá? Qual que seria o andamento para uma defesa dele nesse caso? André, eu penso que a melhor postura hoje do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, frente a essa situação, é a postura que ele vem adotando. Ele não está se furtando nenhum tipo de resposta, ele não está se furtando a nenhuma provocação, ele respondeu até então todos os questionamentos que foram feitos a ele. A minha percepção sobre o que ocorreu, eu entendo que tal cenário não é suficiente, do ponto de vista jurídico, é claro, de qualquer tipo de afastamento por parte dele da sua função pública. É claro que ele vai precisar agora ter muita cautela, até mesmo porque a investigação vai ocorrer e ele não pode, a exemplo, permitir qualquer tipo de conclusão que o mesmo está em tese aí atrapalhando a investigação ou tentando ocultar eventuais provas. Eu percebo que a postura jurídica mais recomendada hoje para o senador é essa de transparência e, acima de tudo, cautela e, principalmente, respeito com os andamentos da investigação. Agora, Bruno, quais são os próximos passos naturais de uma investigação como essa que está acontecendo a partir de agora, hein? Síria, esse tipo de investigação, ela não se encerra na primeira fase, nem na segunda fase. As deflagrações de operações complexas como essa, elas são seguidas de diversas fases. Nós tivemos hoje a deflagração de mais uma fase dessa operação. Naturalmente, os elementos informativos, ou seja, de provas, de indícios, serão devidamente processados pela Polícia Federal e, naturalmente, pode ser que daqui a algum tempo nós tenhamos outras deflagrações em relação a essa mesma operação. Fato é o seguinte, nós não podemos aqui, de forma alguma, tomar julgamento antecipados em relação a nenhum investigado. A investigação possui um único objetivo, que é levantar indícios de autoria ou de materialidade em relação às ações ou omissões constatadas pelos investigados. Se eventualmente não houver elementos suficientes, não houver justa causa, materialidade, autoria, é obrigação constitucional da autoridade policial não dar prosseguimento com a investigação em relação ao investigado. Essa operação ela não se encerra hoje, certamente teremos outras deflagrações de outras fases, com toda certeza envolvendo pessoas públicas, pessoas não públicas, empresas públicas, empresas privadas, porque o que a gente está percebendo, como foi dito agora há pouco, é que existe uma grande teia de comunicação, diversas pessoas tiveram contato com os investigados, e é natural que essas deflagrações aconteçam e que novas pessoas integrem a investigação. Isso é legítimo. Agora, Bruno, a pressão política pode influenciar o andamento jurídico de um caso como esse? Síria, não deveria. Todavia, nós sabemos que hoje o poder político, ele, infelizmente, ele tem gerência em algumas instituições no território brasileiro. A própria Operação Compliance Zero é prova disso. Os poderes são independentes, a Polícia Federal é totalmente independente, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário são poderes totalmente independentes. A legislação prega que cada poder possui a sua autonomia, possui a sua legislação específica e nós, como operadores do direito, a gente espera que esse tipo de situação não interfira na competência
de qualquer poder. A gente espera que a política faça o trabalho que é de se fazer política. A gente espera que a Polícia Federal apure com isenção, sem qualquer liame ou qualquer destinação política. E a gente espera principalmente que o Poder Judiciário faça a análise dessas provas, desses elementos, com muito critério, dentro da razoabilidade, obedecendo o contraditório, obedecendo a ampla defesa, não se permitindo influências externas, influências da mídia, influências de lado B, lado A. As decisões precisam ser feitas com critério e com completa isenção. Então, Cira, a gente não espera que tenha essa influência e a gente acredita que não terá. Bruno Correia, advogado criminalista, muitíssimo obrigada, viu, Bruno, por estar conosco nesta quinta-feira Obrigado, aqui no Cira. Tempo News. Uma boa noite para você e até uma próxima. Boa noite, Cira. Boa noite, André. Muito obrigado. E aí, tá gostando da nossa programação? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque você é muito importante para nós e é por isso que a gente está aqui.